Olá a todos. Vamos dar início à aula de Bioquímica do Exercício do dia 14 de abril de 2020. Queria já dar as boas-vindas, a todos os alunos da disciplina da FUPAC Ponte Nova, os alunos do primeiro período bacharelado, os alunos do sexto período. Sejam muito bem-vindos. Também todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo no canal do YouTube. Hoje o tema da aula nós vamos falar sobre a bioquímica da contração muscular, uma introdução da estrutura bioquímica, fisiológica do músculo, para a gente poder entender como que esse processo de bioquímica da contração muscular, como que a contração acontece, tendo uma visão macro e microscópica de toda a estrutura. Então, a aula de hoje é muito importante porque ela vai dar embasamento para temas futuros, que a gente deve abordar esse conteúdo aí, pelo menos nas próximas 2 aulas. Então, queria deixar aqui o registro que o conteúdo, o material de aula já está disponível no Moodle. Quem tiver interesse, pode entrar em contato que eu disponibilizo. E essa aula serve como um guia, para poder ajudar na compreensão do conteúdo. Essa aula ela deve ter aproximadamente uma duração de 40 minutos. Vou até colocar no tempo aqui para eu não me perder, porque foi uma recomendação da direção da FUPAC para nós seguirmos com este planejamento. Vocês assistirão essa aula e logo em seguida nós entraremos numa live. Eu vou trabalhar a partir de agora com o Google Meet. Eu vou mandar um link, aí vocês acessam a live e durante esse tempo nós vamos realizar uma atividade. Então, queria deixar esse registro de como as atividades vão ocorrer daqui para frente. Vocês vão receber o material com antecipação, vão assistir a aula e depois, no horário da aula, todas as terças-feiras, de 18h50 até as 20h30, nós vamos estar aí conectados para poder tirar dúvidas do conteúdo e dos exercícios que forem ser cobrados. Quero dizer que nem todas as atividades que vão ser postadas, elas são avaliativas, Elas serão com o intuito mais de aprofundamento, de fixação do conteúdo. Quando for atividade avaliativa, eu vou deixar escrito atividade avaliativa e o valor da atividade, porque a gente tem, os 3 pontos da atividade extraclasse, que já está disponível. Vocês acessando a plataforma Moodle, vocês vão ver lá um tópico escrito unidade 05, início da segunda etapa letiva, e eu deixei lá disponível o acesso a esse questionário com relação às atividades extraclasse 2. Se eu não me engano, ela vai ter disponibilidade até dia 27 de abril, mas com essas mudanças pode ser que a gente tenha que postergar esse tempo, mas fica essa data inicial. Sugiro vocês não deixarem para o final, porque as coisas podem se acumular, Mais uma informação, então, aí fica, nós temos mais 7 pontos para poder distribuir. Eu devo fazer, assim como eu fiz na primeira etapa, fazer 2 atividades, Talvez uma valendo 3 pontos, outra valendo 4 pontos. Vai ser desta forma, Ou então uma 3,5, 3,5, enfim. A gente vai informando aí, vou fazer um cronograma, até semana que vem eu disponibilizo para a gente poder acertar essas datas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar essa aula de hoje sobre bioquímica da contração muscular. Então, é muito importante entender isso. Todo movimento, ele acontece a partir da contração do músculo esquelético. Então, assim, se a gente pensar bem, o músculo esquelético, ele é de extrema importância para o profissional da área da saúde, de um modo geral, o profissional que atua com o movimento, que somos nós um dos principais, Então, a gente tem que entender essa estrutura, esse funcionamento, porque se a gente quer trabalhar, com a ação dessa estrutura do nosso organismo, a gente precisa entender de um modo bem específico como que a contração muscular acontece.
os tipos de contração, o trabalho, a gente vê isso em outras disciplinas, mas aqui é uma informação mais do funcionamento, né, da estrutura, das reações bioquímicas que acontecem, quais moléculas estão participando da contração muscular. E aí a gente tem que ter uma imaginação bem interessante, que a gente às vezes tem que pensar de modo abstrato, né, como que acontece lá dentro da célula, como que essa contração acontece, quais estruturas estão envolvidas, tá? Mas com o material, com as figuras, com os vídeos que eu vou postar, inclusive eu já vou passar aqui, né, uma lista de vídeos que explicam sobre a contração muscular. Tem muitas animações aí bem interessantes que colocam a visão nossa lá dentro da célula do músculo, como que as pontes de sarcômero vão se encurtando, como que as proteínas elas vão se encurtando. Então, assim, como que a ponte cruzada vai acontecendo. Então, é muito interessante. Então, hoje em dia, já tem várias animações, né? Se você digitar aí no YouTube, vídeo contração muscular, vai ter muitos vídeos animados, muitas animações, assim, que vai mostrar de modo bem didático como que esse processo acontece. Mas a gente precisa ter teoria, a gente precisa ter conceito para facilitar isso de modo bem específico. Então, vamos lá, a aula de hoje. Já separei esse documento, já deixei disponível lá. Então, mais uma vez, queria me deixar aqui à disposição, tá? Para que sanar as possíveis dúvidas que possam aparecer, né? E aí a gente vai trabalhando esse conteúdo de modo bem tranquilo, né? Assim como nós fizemos com os dois conteúdos que foram vistos na primeira etapa, a introdução à bioquímica e a bioenergética, né? Então, vamos lá. Gente, o músculo, ele tem algumas funções muito específicas. Então, o tecido muscular, ele tem algumas características, né? E se a gente pensar assim, uma das principais características do músculo é a contratibilidade. Então, ele é capaz de se contrair, né? Ele de relaxar, de fazer esse processo, né? E é isso que acaba gerando o movimento, as ações, né, do sistema ósseo-mioarticular, né? Então, ele é muito importante. Mas não é a única função que ele tem, né? Então, assim, existem outras funções porque existem diferentes tipos de tecidos musculares, né? Essa informação a gente sabe, a gente vê isso no ensino médio, né? Creio que vocês já tenham visto isso na disciplina de citologia, né? As características fisiológicas, citoquímicas do tecido muscular, e é por isso que ele é dividido em outros, mas em três tipos de tecidos, né? Por causa de algumas diferenças fisiológicas e bioquímicas que acontecem. Então, existem outras funções por causa dessa variedade, né, estrutural e funcional do músculo. Então, ó, ele também participa da movimentação dos órgãos internos, como por exemplo, né, o músculo lá do intestino, que é responsável pelos movimentos peristálticos, né, peritônio. Então, assim, todo movimento que acontece, que ajuda no trânsito do alimento no trato gastrointestinal, dentro dos órgãos, é porque os órgãos são constituídos por um tipo específico de músculo, né? O músculo liso, ele é aquele que faz parte, né, da constituição dos órgãos. Se a gente pensar bem aqui na figura, está a representação, né, do estômago, é um exemplo, né, de estrutura de músculo liso, né, que constitui esse órgão. Então, tem contração, tem extensibilidade, tem elasticidade, tem as características, mas é um tecido um pouco diferente de um músculo, por exemplo, como o bíceps, é diferente de um tipo de músculo, por exemplo, como o músculo cardíaco, tá? Então, esses movimentos internos, né, que acontecem, eles são principalmente ocorridos pelo músculo liso. Manutenção da postura e equilíbrio,
Quando a gente pensa em postura, vem logo a coluna vertebral na nossa cabeça, né? Se a gente pensar bem, além da estrutura óssea, existem, né, a articulação que conecta as estruturas, mas também tem os tecidos moles que ajudam em toda a manutenção dessa postura. E aí, quando eu falo de tecidos moles, eu estou falando, né, do músculo, né? Grande parte da musculatura está envolvida, né? O sistema ósseo, o sistema articular, até porque ele que vai gerar força para fazer com que duas peças conectadas possam gerar movimento sobre o outro. E é esse sistema de alavanca, né, que a gente tem aí em todo o organismo que vai ocorrer a mudança. Então, assim, o braço de força é a distância, né, do apoio, do fulcro, né, da articulação até o ponto de inserção da musculatura, né? Então, quanto maior o braço de força, mais favorável ao movimento eu vou ter, né? E aí, para eu romper uma outra parte, né, desse sistema, que é o braço de resistência, onde as várias forças, né, agem num somatório vetorial aí, num ponto que é considerado o braço de resistência. Quanto maior o braço de resistência, menor a vantagem mecânica, né? E aí a gente tem aí uma estrutura bem interessante que mantém o equilíbrio, porque a gente tem duas peças ósseas, a gente tem a musculatura, que vai ser a força que vai romper essa resistência. Então, por isso que a gente tem aí esse sistema que favorece o equilíbrio. Então, todas as articulações do corpo, elas estão envolvidas por um tecido muscular que vai ter uma função de ação de força, né, de coaptação, de força interna, né, que vai garantir com que a musculatura seja fixada. Um bom exemplo, né, do papel da postura e de importância, né, da musculatura é a musculatura do ombro, né? Um conjunto de 4 músculos fazem parte de uma porção, né, com o nome comum chamado manguito rotador. Então, os músculos infra, supraespinhal, redondo maior, redondo menor, e supraespial, né, eles cobrem, né, a cabeça, né, do úmero e faz com que ela tenha maior coaptação, maior junção junto ao corpo, né, porque 40% apenas da cavidade glenoide cobre toda a cabeça do úmero. Então, fisiologicamente, isso é necessário por causa da amplitude de movimento que o braço tem, mas que essa amplitude de movimento não seja completamente desorganizada. Então, o nosso organismo tem, para suprir um pouco essa falta de conexão óssea, tem essa grande quantidade de músculo, né, que vai dar suporte juntamente com os ligamentos para favorecer a estrutura dessa articulação, que ela seja fixa, né, que ela evite os processos de luxação, a separação, mas que garanta a amplitude do movimento. Outras articulações também acontecem isso, né, mas tem uma estrutura, um grau de liberdade um pouco menor, né? Se a gente pensar bem as variações, né? Por exemplo, o encaixe das peças ósseas, né? Por exemplo, a articulação coxo-femoral também é uma articulação triaxial como a do ombro, mas anatomicamente a cabeça do fêmur fica dentro da fossa do acetábulo, lá na cintura pélvica, e aí foi como se fosse uma taça, né? Um encaixe perfeito. E aí ela permite essa movimentação, né, nos 3 planos e eixos, mas com um grau de mobilidade, vamos assim, menor que o ombro, por causa dessa estrutura. Então, ali também tem musculatura, tem vários músculos que cruzam, que ajudam nessa questão postural e equilíbrio do organismo, mas não tão exigido igual do ombro, né? O ombro precisa mais dos tecidos moles para poder garantir a fixação. Quem tem problema de força nesses tecidos moles na articulação do ombro, como eu disse aqui, tem grande favorecimento a causar, né, a luxação. Então, não é muito incomum a gente perceber alunos durante o curso de educação física que vai praticar um esporte, seja um handball ou outro esporte, né, que envolva o membro superior, e aí o ombro sai, desloca, e tem gente que até coloca o ombro
sozinho, né? Fato que não é adequado, o ideal é ir para um atendimento especializado para que possa ser colocado. Se isso acontecer com alguém, você garante a imobilização e leva para que alguém possa colocar. Ou seja, tem esses tecidos moles frouxos, não precisa fazer um trabalho de fortalecimento para poder reduzir essa separação das peças ósseas. Então, por isso que a musculatura é muito importante para o equilíbrio. A proteção, né, o músculo funciona como uma capa, né, interna embaixo do sistema tegumentar, que é as camadas de pele, né? A gente tem mais de uma camada de pele, então nosso corpo, a pele é como se fosse uma armadura, né, de toda a estrutura do nosso organismo. E logo embaixo dessa armadura vem o tecido muscular, que recobre o corpo todo, desde a base superior da cabeça até a planta dos pés, na parte ventral, dorsal. A musculatura ela tem esse papel muito importante, né, de proteção também. Sem contar os órgãos, né, o músculo liso que está lá dentro das paredes dos órgãos. Então, assim, como que esse papel de proteção é feito pela musculatura, né? Então, assim, além outro do tecido adiposo também ajuda nessa proteção. A gente tem o tecido muscular que também tem essa função de proteção. E outra função que ele tem é uma função de produção de calor. Quando a musculatura ela se contrai, né, é gerado um calor. Até um dos mecanismos que o organismo tem para a gente poder manter a temperatura a 36,5 graus Celsius. O ser humano é um ser homeotérmico, então ele tem uma temperatura interna, uma temperatura corporal básica comum. Então, em ambientes frios, né, ou uma situação aí de diminuição brusca do calor, o nosso corpo tem algumas alternativas para poder manter a temperatura. Uma delas é vasoconstrição, né, para acelerar a circulação sanguínea e gerar o calor. E a outra é fazer com que a musculatura, né, a musculatura lisa, a musculatura esquelética, com a contração involuntária, ela começa a tremer. Por isso que a gente treme de frio. Esse tremer são contrações que acontecem de modo rápido para poder gerar calor. Então, a contração muscular também ajuda na produção do calor. Então, essas são as funções, né? Então, lembrando que umas características exclusivas, né, do tecido muscular é a contrabilidade, a elasticidade e a extensibilidade. Ou seja, porque não é um tecido que apenas se contrai, mas ele também relaxa e ele se estende. Então é muito importante isso, porque o organismo precisa, né? Por todo momento que há contração, há quebra de ATP, há gasto de energia. Então a gente vai ver, né, que o ATP vai voltar a aparecer aqui, aquela molécula adenina trifosfato que a quebra, né, de um fosfato lá libera energia e forma ADP. Então assim, se não tem ATP, não tem contração, tá? Então é à medida que tem ATP para poder contrair e depois é necessário, né, que alguns mecanismos bioquímicos como o cessamento, né, da liberação de cálcio no túbulo T para a musculatura relaxar. Então, não pode. Então, assim, eu preciso de energia para contrair e energia para relaxar, tá? Porque senão o tecido ficaria contraído o tempo todo. Algo que acontece com os cadáveres, né? Os cadáveres têm essa parte aí, né, que contrai, fica lá duro, firme, porque não tem ali a energia para poder voltar ao estado, né, de elasticidade, de relaxamento da musculatura. Então, essa é uma característica importante do músculo, né, a contração e o relaxamento. Então, aqui a gente tem umas figuras, né, uns desenhos, um desenho esquemático, dos diferentes tipos de musculatura. Vamos analisar ela com detalhe. Aqui eu tenho a estrutura, né, da musculatura lisa. Então você percebe por que é liso. Ó, a gente tem aqui uma célula muscular, os núcleos, né, as fibras. Então assim, a célula muscular é também chamada de fibra muscular, tá? Então quando eu falo fibra muscular é uma célula muscular. Ela tem uma composição assim mais delgada, mais longilínea, né? Então aqui ó, a gente pensa que é
um aumento, né, da estrutura da parede do intestino, que é revestido da musculatura lisa, tá? Olha aqui o músculo cardíaco, né? Esse segundo aqui, um músculo liso, um músculo estriado esquelético. Aliás, aqui tem parece aqui um recorte de um quadríceps femoral. Olha como é que é. Perceba que entre as fibras há uma parte mais escura e mais clara, mais escura e mais clara. Isso são chamados de estrias, né? São bandas de diferentes cores que tem ali na musculatura esquelética. Então, gente, ó, as duas principais proteínas que estão relacionadas com a é, contração muscular é a actina, né, e a miosina. Então, os filamentos de actina, né, e de miosina, eles possuem colorações diferentes, né? Então, isso que dá essa estrutura, essa diferença, né, na coloração. Então, assim, o que a gente percebe? Que essas musculaturas estriadas, elas têm maior favorecimento às contrações, né? As contrações voluntárias, vamos dizer assim. Ah, então não acontece a contração? Acontece a contração, mas a contração é a contração involuntária da musculatura. E aí a gente percebe aqui que no músculo estriado cardíaco, né? A gente percebe que aqui as células têm umas linhas que conectam. É uma das principais características da musculatura cardíaca, né? São os discos intersticiais que favorecem a conexão entre as fibras, né, da musculatura cardíaca. Por que isso é tão importante? Para a condução dos sinais elétricos, né? Então, assim, o sinal elétrico chega no coração, lá no nó do sino atrial, e aí que é o marca-passo natural do coração, e aí ele vai para o nó do átrio ventricular, tem um intervalo, e depois ele é disponibilizado, né, para o organismo, para o coração como um todo. E aí, se não pode haver atraso, porque é necessário que todas as fibras elas se contraem para acontecer o quê? Qual que é o nome da contração que acontece no coração? A sístole, né? E ao mesmo tempo que acontece a sístole, a gente precisa de um intervalo dessa contração para acontecer o quê? O relaxamento. E como que chama o relaxamento do músculo do coração? A diástole. Então, assim, ela também é uma estrutura estriada, né? Mas ela tem esses discos aqui intersticiais em maior quantidade, que é o que garante maior característica. Só que qual que é a contração do músculo cardíaco? É uma contração voluntária, ou seja, o coração contrai, coração relaxa e não, é involuntária, porque é um órgão vital de suma importância. Então, qualquer problema que eu tenho, né, no músculo cardíaco, eu vou ter problema na contração, né? Então, existem algumas doenças que estão relacionadas ao definhamento, à falta de contratilidade dessa musculatura, como, por exemplo, coração grande, né, ou algumas partes aí que o coração é necrosado devido à falta de circulação sanguínea, porque o sangue vai levar nutrientes para que aconteça a quebra de ATP e acontece a contração. Então, o coração é um músculo, gente, tá? Essa é a principal formação aí que a gente tem que ter, que o coração é um músculo, né, responsável pelo recebimento e a distribuição do sangue no nosso corpo. E agora vamos falar especificamente da estrutura de cada músculo, né? Então a gente tem aqui o músculo liso. Então assim, a contração é lenta, né, e involuntária, ela é gerenciada pelo sistema nervoso autônomo. Então assim, ó, existem cavéolas que contêm cálcio, né? O cálcio é de suma importância para a contração. E aí células fusiformes mononucleares, né? Então, assim, um núcleo para cada célula. Aí isso é diferente do sistema estriado esquelético, é multinuclear. Sem sarcômero e troponina, são o sarcômero é a unidade básica de contração do músculo. Então, assim, são vários sarcômeros dentro de uma fibra muscular, tá? Então, isso que eu quero vocês pensem. Então, assim, eu tenho lá o tecido muscular. O que é um tecido? São várias células, tá? Qual é o nome que a gente dá para as células musculares? Fibra muscular. Dentro de cada célula tem vários sarcômeros. O sarcômero é a unidade contracional. Então, assim, para aquela célula se contrair,
como um todo, vários sarcômeros têm que se contrair. É uma visão microscópica que a gente vai ver mais para frente, né? Então, ela tem os corpos densos, como, por exemplo, aqui o útero. Além do útero, tem outros órgãos. Já falei que o estômago, o intestino, são órgãos formados pelos músculo liso. O músculo estriado cardíaco, assim, a contração ela é involuntária, né? Então tem fibras ramificadas com estrias transversais que dá uma característica de estriado. Tem denominações que fala que é músculo estriado cardíaco, né? Mas a contração involuntária, a sua principal característica que o difere da musculatura esquelética, podem ser mono ou binucleares, tá? Diferentemente do músculo liso, que é apenas mononuclear. E aqui que eu falei para vocês, uma das principais características, discos intercalares, projeções digiformes para a transmissão homogênea do impulso nervoso. Então, assim, entre as células, né, há aqui, ó, vários discos que para poder favorecer a conexão desse impulso nervoso, para não ter atraso, né, para que todas as células possam, de modo harmônico, se contrair e relaxar, para que aconteça de forma sequencial, a contração, o relaxamento, contração, relaxamento. Então, esse processo acontece várias e várias vezes a cada minuto, é o que garante a nossa vitalidade, a função básica da vida, é o trabalho do músculo cardíaco. E, por fim, o músculo estriado que é elétrico. Talvez para nós, né, profissionais de educação física, professores, né, que trabalham, todos aqueles que trabalham com a ciência do movimento, seja o de maior importância devido ao trabalho que a gente tem ali, né, de recuperação, de trabalho de hipertrofia, de equilíbrio de força, enfim, os vários trabalhos que podem ser feitos com essa parte do organismo tão importante. Então, assim, a contração ela é voluntária. Então, para o músculo estriado esquelético se contrair, tem que ter a consciência do movimento. E aí, essa parte de consciência, até o movimento acontecer, tem um processo por trás disso, né? Se acontece do nada. Então, tem o estímulo, né? Ele pode ser visual, ele pode ser local, e aí esse estímulo ele é levado até uma base central, um sistema nervoso central, e aí o movimento, antes que ele acontecer, ele vai ser imaginado, né, na algumas porções específicas do cérebro, e depois vai retornar essa informação, né, que vai chegar até lá na musculatura, e aí esse estímulo, né, nervoso dado, né, por uma estrutura, né, por neurotransmissores excitatórios, principalmente acetilcolina, que a gente vai ouvir bastante aí, que é o produto bioquímico que é liberado para que quando ele chega lá na célula, ele vai causar um desarranjo na célula e vai fazer com que a contração aconteça. Então, pensem nisso, a informação antes dela acontecer, né? A gente faz isso de modo tão repetitivo que a gente não pensa, mas a informação vem de fora, né, dos órgãos sensoriais, as vias aferentes levam informação para o cérebro organiza essa informação, passa essa informação de novo para o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, até chegar lá na musculatura e aí a musculatura realizar a contração, tá? Então, é um processo assim, de certa forma complexo, mas isso que garante a voluntariedade, né, da contração. Eu sei que eu estou fazendo, né, apesar de alguns movimentos se tornarem repetidos, a gente nem parar para pensar, mas ela é de forma voluntária. Então, assim, as fibras são longas, né, são cilíndricas, né, com estrias transversais. Como eu falei, a diferença, né, de cor, né, da actina e da miosina, a gente que dá essa coloração, essas estrias. Então, o músculo tem diferentes tipos de porções aí, são chamadas bandas, né? Bandas A, bandas I, que possuem cores diferentes. Então, assim, o núcleo periférico é multinuclear, né? E aí um exemplo de músculos, né, com um tipo de contração, a língua, bíceps braquial, tríceps braquial,
enfim, os diversos músculos estriados esqueléticos que nós temos no organismo, tá? Então, aí a gente tem aqui a célula muscular. Então, assim, são células alongadas, são chamadas fibras musculares, algumas denominações importantes. Então, assim, ó, fibras musculares, miofibrilas, miofilamentos. São porções menores que tem dentro da célula. Então, assim, a célula já é uma estrutura bem pequena, visível apenas com o microscópio. Lá dentro ainda tem estruturas menores, são miofibrilas, miofilamentos, que vão fazer com que a contração aconteça, tá? Talvez essa seja a grande dificuldade dessa disciplina, essa capacidade que a gente tem de mentalização do que acontece dentro de uma célula, né? Então, assim, o que eu quero dizer, dentro de uma célula existem várias miofibrilas, miofilamentos que formam os sarcômeros. O que é o sarcômero? A unidade contracional do músculo. Então, se a gente pensar bem, uma fibra tem vários sarcômeros. Quanto mais sarcômeros estão contraindo, mais tensão eu estou gerando. E é isso que é o sinônimo de força. Então, não adianta, gente, ter aparentemente uma musculatura grande, com volume, se lá dentro da célula, se as miofibrilas, os miofilamentos, se os sarcômeros não estão sendo contraídos, tá? Não vai gerar força. O que gera força mesmo é a quantidade de sarcômeros que estão sendo recrutados para que a contração aconteça, tá? Então, aqui, ó, de novo, apareceu aqui para confirmar. Sarcômeros são as unidades básicas de contração da musculatura. E aí, devido a essa característica, né, tão particular do músculo, da célula muscular, alguns nomes, né, são mais específicos, né, são mais direcionados à estrutura da célula muscular. Então, assim, a membrana plasmática do músculo se chama sarcolema, tá? O citoplasma da célula muscular se chama sarcoplasma. O retículo endoplasmático se chama retículo sarcoplasmático. É muito importante por causa do reservatório de cálcio, né? A gente vai ouvir falar isso, né? Quando o estímulo chega no músculo, ele vai lá no retículo sarcoplasmático, e aí os cálcios são liberados nos túbulos T para ir direto lá para a unidade contracional, lá para os sarcômeros. E as mitocôndrias são chamadas de sarcosomas. Outra característica aí bem interessante, né, da musculatura esquelética é a quantidade de mitocôndria que tem. É uma adaptação, né, crônica que o músculo tem, assim, quanto mais maior a capacidade, né, de contração, mais mitocôndrias tem dentro daquela estrutura, porque o ATP vai ser muito útil. Então, se a gente pensar bem, fazendo a conexão com o conteúdo anterior de bioenergética, onde que acontece a produção, né, da maior quantidade de ATP? É lá dentro da mitocôndria, vocês estão lembrados? Né? Sistema oxidativo. Então, o sistema oxidativo, ele gera maior quantidade de ATP. Mas, por outro lado, também a gente sabe que a musculatura, muitas vezes, ela vai realizar uma ação de movimento rápida e muito intensa. E não vai dar tempo, né, da produção oxidativa de ATP. Apesar de ser a mais rentável, é a mais demorada. Então, nesse tipo de contrações mais intensas e mais rápidas, é preciso uma outra via, né? A via do sistema fosfagênico ou anaeróbio alática, onde a produção de ATP acontece a partir da fosfato creatina, né, que se une a uma molécula de ADP e aí forma o ATP de forma bem rápida, né? E aí são para exercícios de 0 até 30 segundos, principalmente. Então, fique atento a esses nomes, mas assim, são sinônimos, tá? Mas que são mais característicos da estrutura do tecido muscular. E aí a gente tem aí uma informação da estrutura macroscópica, onde que eu vou terminar já essa aula, que é uma parte introdutória, e aí depois a gente dá a continuidade. Então, assim, ó, cada um dos mais 660 músculos do corpo contém vários envoltórios de tecido conjuntivo. Então, assim, o músculo, né, agora pensando assim no músculo mesmo, pensa aí no bíceps braquial, no quadríceps, que é o músculo da coxa.
tem diferentes partes, né? Quando você vai ao açougue, você vê ele cortando uma carne, principalmente a carne de músculo, você percebe que tem ali, né, a pelanca, uma parte de tecido conjuntivo por cima. Então, assim, esses tecidos, eles são importantes para separar as camadas das fibras musculares, né? Então, se a gente pegar, né, a parte, né, de dentro para fora, a parte mais interna, que está em volta, né, a membrana do músculo, né, é o endomísio. Então, dentro. A parte do meio, né, que divide a parte externa da parte interna, é o perimísio. E a parte mais fora, epimísio, tá? Então, de dentro para fora, endomísio, perimísio, epimísio. Então, endomísio, perimísio e epimísio, tá? E aí, a base do epimísio de fora, né, que é todo aquele sistema, ele tem lá o ventre, o meio do músculo, e aí vai levando a extremidade. Na extremidade, o epimísio se junta para formar, né, um tecido ligamentar, um tecido conjuntivo, e onde vai estar inserida onde? Né? Vai estar inserido na musculatura. E aí que são formados, né, os tendões, as fáscias, que ajudam nessa ligação do tecido muscular. Então, os tendões são formados por esse tecido conjuntivo mais externo do músculo chamado epimísio, tá? Então, aí a gente tem aqui alguma visão de alguns tipos de músculo, né? Músculo estriado esquelético, alguns são mais longilíneos, outros são mais grossos. Então, assim, tem essa parte de informação aqui. E aí, para a gente fechar essa aula de hoje, imagina que aqui tem um corte, né, transversal, seccional da musculatura. E aí, quando a gente corta, a gente tem essas partes, né? São separadas. Então, assim, vamos, como a gente explicou de dentro para fora, vamos seguir essa mesma ordem. Então, assim, a camada conjuntiva que circunda o interior, que separa cada fibra, né? Que são milhares de fibras. Ó, aqui tem milhares de fibras, aqui tem. Então, assim, o músculo é isso tudo, mas as fibras musculares é aqui, ó. Então, quem que está em volta à fibra muscular, que é a célula, é o endomísio, tá? Agora você imagina aqui que tem várias fibras musculares juntas, ó, várias fibras. Então existe um compartimento interno aqui que vai separar alguns conjuntos de fibras. Esse compartimento interno que separa esse conjunto de fibras é o perimísio, tá? E aí a parte mais externa que vai envolver o conjunto de perimísio, né, onde estão várias fibras que estão separadas pelo endomísio, é o epimísio. Aí aqui, ó, pensa anatomicamente, quando, né, que é o ventre, aí você vai se aproximando da extremidade até o ligamento ao osso, o conjunto de epimísio se une para formar um tecido conjuntivo, e nesse caso aqui é o tendão, tá bom? Então, assim, ó, quando dá tendinite, é que o rompimento está na extremidade, na ligação do músculo com o osso. Então, isso aqui, ele vai, estica, volta. Então, isso aqui pode se romper, pode se inflamar, pode ter alguns fatores. Então, assim, a tendinite acontece aqui. O estiramento já acontece na musculatura, tá? Então, assim, em alguns casos mais raros, o tendão se rompe. A gente tem exemplos aí de rompimento de tendão, principalmente do tendão de Aquiles, né, lá do tornozelo. Mas quando tem a tendinite aqui, é mais rápido de ser curado. O estiramento é quando vai causando, né, rompimento das fibras no ventre muscular. E aí eles são divididos em grau. Então, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Quanto maior o grau, maior a quantidade, né, aprofundamento de número de fibras que foram rompidas, maior o tempo de recuperação do atleta. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui como que está lá a disciplina, né? Eu coloquei umas atividades, então para a gente poder fixar o conteúdo, eu fiz uma atividade lá no Moodle que se chama Situação, Problema, Atividade, Aprofundamento Temático Bioquímico da Contração Muscular. Eu gostaria que vocês respondessem essa questão hoje, depois que vocês assistissem ao vídeo, né?
A gente falou disso na aula, está lá no material, só para a gente fixar. Tenta responder apenas com o que foi comentado, com o que foi falado, com o que vocês leram, depois vocês usam para corrigir. Então, assim, quais são as principais funções do tecido muscular? Quais as principais características bioquímicas e funcionais do músculo liso? Dê exemplos no organismo de onde tem músculo liso. Quais as principais características bioquímicas e funcionais do músculo cardíaco? Quais as principais características bioquímicas e funcionais do músculo estriado esquelético? Dê exemplos e explique como são formados os tendões. Tá? Então, assim, é uma questão para a gente poder fixar o conteúdo, tudo aquilo que a gente viu nessa aula de hoje. Na próxima a gente dá sequência e aí durante a aula, o nosso tempo ali, né? Essa aula vai ser de aproximadamente 40 minutos. Então, logo depois ali, aproximadamente 7h30, eu vou abrir a aula ao vivo para a gente poder ter aí uns 50, 40 minutos de atendimento, tá certo? Então, tenha todos um ótimo dia, né? E a gente se fala aqui. Forte abraço.